Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Olá, você que está aí do outro lado nos acompanhando. Nós estamos começando mais um programa Conectando aqui na TV Mar, onde eu conecto pessoas e assuntos interessantes que possam trazer, sim, muito esclarecimento para que você propicie algo bom aí com essa informação que eu estou trazendo para você. Quero contar com a sua colaboração. Se você gostar desse vídeo, se você escutar aqui alguma coisa que te interessou, compartilhe com outras pessoas, porque é assim que a gente vai crescer e que a gente vai fazer com que as outras pessoas também cresçam em conhecimento e em possibilidades de mudar as suas vidas. Eu sempre digo o seguinte: nós somos a única, na verdade, pessoa no mundo que pode fazer uma mudança na nossa vida. Você sabia disso? Só você pode mudar a sua vida. Não adianta você ficar colocando essa decisão na conta de outra pessoa, que ninguém, você não pode mudar a vida de ninguém e ninguém pode mudar a sua vida, só você, tem que querer. E a informação é uma das possibilidades para você começar a mudar. Nós estamos juntos e eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Med Rádios, que está aqui conosco no programa. Med Rádios é um complexo médico hospitalar que fica na Gruta de Lourdes e que agora está com uma oportunidade a mais. É o Hospital Med Rádios, que está atendendo urgência e emergência 24 horas para adultos. Então dá uma tranquilidade maior para a gente saber que tem um equipamento, né, daquela qualidade próprio para nos cuidar, para cuidar da nossa saúde. Med Rádios e você, juntos pela vida. Estamos também juntos aqui com a Agência Paradise, o endereço está aqui na tela, para você que quer fazer um site, para você que precisa de uma página de captura, para você que precisa de um auxílio nesse meio digital, conta com eles, que eles têm responsabilidade, eles são rápidos e fazem um excelente trabalho. Estamos aqui gravando o programa no restaurante Petit Sucre, na antiga Avenida Amélia Rosa, um ambiente super agradável, onde você vem para almoçar, lanchar, jantar, comemorar, fazer um pequeno evento. Sim, eles têm aqui espaço para isso. Restaurante Petit Sucre, fala com eles, o telefone está na tela. Olha só, quero conversar com vocês hoje a respeito de um assunto sério, tá? Eu estou recebendo aqui o Dr. Alex Barbosa, ele é cirurgião oncológico. Dr. Alex, seja bem-vindo aqui no Conectando. Opa, tudo bem, Ediane? Muito obrigado pelo convite. Fico feliz em estar aqui para falar de um assunto que realmente hoje em dia ainda é um tabu, né? Sim, é um assunto que é um tabu, mas que é importante, gente, a gente conversar. Nós vamos falar a respeito de câncer. Volta e meia eu trago um profissional aqui para tratar desse assunto, porque, como eu falei no início do programa, olha, a informação, ela pode transformar a sua vida. E não é a gente se esquivando de saber, de ter o conhecimento das coisas, que a gente consegue se defender delas, não, viu? Muito pelo contrário, a informação, ela vai fazer com que você tome uma decisão de cuidar um pouco melhor da sua saúde. O assunto de hoje é câncer de estômago, câncer gástrico, né, como é conhecido, e tem várias coisas que eu nem sabia, que eu fiquei sabendo e estudando um pouquinho para fazer essa entrevista, né, doutor? É isso mesmo, é um assunto de alta complexidade, né? Não é um assunto nem sempre é tão simples de entender, mas a gente vai tentar explicar aqui de uma forma para que nossos telespectadores compreendam um pouco mais e percam o medo de procurar o cirurgião oncológico, de procurar um oncologista, porque o melhor tratamento é a prevenção, isso a gente sabe. Então não dá para ficar esperando em casa com sintomas, não. Tem que procurar. Então vamos falar um pouquinho hoje de câncer gástrico. Então, doutor, eu gostaria de saber, assim, quais são os fatores de risco para esse tipo de câncer? Como que as pessoas podem tentar se proteger, né? Evitar esse tipo de câncer? É uma pergunta muito importante, porque hoje em dia a gente tem dois fatores de risco para o câncer gástrico, né? Aqueles fatores que a gente fala que são fatores ambientais e os fatores genéticos hereditários. Quais desses a gente consegue evitar? Os fatores ambientais, né? Os genéticos hereditários, infelizmente, a gente vai herdar essa carga genética que vai ali causar o câncer. Dos fatores ambientais, os que estão mais relacionados com câncer gástrico são aqueles como o fumo, que é o tabagismo, a obesidade em si, que aumenta o refluxo ali entre o estômago e o esôfago, também pode propiciar a formação do câncer. Alimentos processados, embutidos, alimentos que são armazenados com sal ou muito salgado, isso explica o porquê
de populações asiáticas terem maiores incidências de câncer gástrico. Então, assim, a gente tem que tentar evitar a questão de tabagismo, tentar procurar uma vida saudável, aquela velha rotina que a gente já conhece, mas a gente também pode evitar esses alimentos que podem propiciar, como os enlatados e os embutidos, que são responsáveis pelo câncer gástrico também. No dia a dia, eu um dia escutei falar que uma pessoa estava vivendo sem o estômago. E aquilo chamou muita atenção para mim. E olha que eu convivi durante um certo tempo, de 2015 para cá, nesse ambiente de tratamento oncológico, por ser paciente oncológico. Quem me acompanha sabe disso, eu falo com muita tranquilidade, com muita abertura para que as pessoas possam até aproveitar essas informações para entender, e eu falei isso com o doutor aqui em off, que a gente divulga muitos casos que não deram certo ou que deram certo por um pequeno período de tempo, né? Que as pessoas, e a gente diz que deram certo por um pequeno período de tempo porque existem pessoas que tiveram uma sobrevida melhor do que aquela que estava no prognóstico, né? Mas que não sobreviveram por muito tempo. E divulga-se poucos casos que deram certo. E eu sou um caso de sucesso e eu faço questão de dizer para as pessoas, não tenham medo, né? Tenham atitude para que possam vencer ou evitar o câncer, né? Mas eu nunca tinha escutado falar que a pessoa podia viver sem o estômago. Pois é, realmente pode. Isso é uma coisa que muitos pacientes que têm esse problema, eles vêm na consulta já com esse questionamento. Mas, doutor, se eu tenho um câncer no estômago, eu vou ter que tirar meu estômago, isso é compatível com a vida? E sim, a resposta é que sim, que é compatível. Enquanto eu fiz minha formação lá no AC Camargo, a gente tratava diversos pacientes que eram submetidos à gastrectomia total, ou seja, a retirada total do estômago, porque entre a retirada total e a retirada parcial vai depender muito da localização. A gente tem que entender que o estômago, ele participa do processo digestivo ali dos alimentos com suco gástrico, mas ele tem uma função de armazenamento. Então imagina que depois que a gente come, a gente mastiga, tritura os alimentos, o alimento vai ganhar o esôfago, que é um tubo que atravessa o tórax até chegar no estômago. E o estômago ele tem o formato de um saco. Daí você pensa, eu vou ficar sem armazenamento de alimento? Não. No momento que a gente retira o estômago total, a gente faz uma reconfecção com a alça intestinal. Então a gente repõe um novo estômago, vamos dizer assim, e que o paciente ele vai conseguir se alimentar. Mas é importante frisar que os pacientes que realmente retiram o estômago total, eles vão emagrecer assim como os pacientes que fazem bariátrica, fazer uma analogia, porque teve a retirada ali de um órgão que ele é responsável pelo armazenamento. Então o paciente ele tem um emagrecimento ali entre 15% a 20% do seu peso inicial, mas é totalmente compatível com a vida. Na verdade, sem problema. O câncer já causa o emagrecimento, né? Exatamente. Em alguns casos. Não aconteceu comigo não, sabe? Assim, eu só emagreci por ocasião das cirurgias, porque na verdade a cirurgia gástrica, e a gente vai falar também a respeito disso do pós-cirúrgico, ele limita bastante a alimentação. Então aí a gente emagrece, e foi até gostei, viu? Quando eu saía da cirurgia, no pós-cirúrgico eu saía feliz porque tinha emagrecido. A gente tem que viver o lado bom das coisas, viu, doutor? É isso mesmo. Ediane, eu fiquei assim, agora conhecendo um pouco mais você nos bastidores, eu fiquei impressionado com sua história. É uma superação, você está de parabéns pela energia, por como você trata tudo isso. E é uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, que a cabeça do paciente ele é fundamental para o tratamento. Se o paciente ele já chega ali derrotado na consulta, o tratamento é mais difícil. Mas se o paciente ele chega com aquela energia de que quer viver, isso muda completamente a resposta do paciente ao tratamento. É impressionante. Na verdade, é o domínio da sua emoção, né? Eu estudei muito a respeito disso depois dos diagnósticos de câncer, até para aprender a abordar o paciente oncológico, para poder fazer um trabalho voluntário junto aos pacientes com responsabilidade, para não só simplesmente, às vezes a gente vê pessoas que têm câncer, sai por aí abordando e falando com o paciente oncológico, a gente precisa ter muito cuidado nessa abordagem, né? Porque às vezes é uma palavra que você vai colocar a pessoa para baixo, vamos dizer assim, né? Uma palavra, que às vezes você está falando ali com um outro interesse, mas você vai causar um dano naquela mente, naquele pensamento. Mas
Quando você domina a sua emoção, quando você controla a sua emoção e seus pensamentos, aí você tem como evoluir, né? Isso é muito Perfeito. bom, né? Mas vamos falar a respeito da cirurgia do câncer de estômago. E aí o doutor Alex falou que veio do AC Camargo, foi onde eu fiz uma das cirurgias também, fiz uma laparotomia exploratória, algo que eu não imaginava que pudesse acontecer também, tirar órgão de dentro de você e depois colocar de volta, é algo meio complicado de entender, né? Realmente assim, a cirurgia do câncer em si, a cirurgia não só do estômago, como das doenças coloretais, existem várias opções. Existem as opções desde que necessitam da cirurgia aberta, que é essa laparotomia mesmo, que a gente faz aquele corte na barriga, que é quando aquela lesão ela já está um pouco mais espalhada, que a gente precisa fazer uma avaliação mais fidedigna mesmo de toda a cavidade abdominal. Procurar, né? Vasculhar, vamos falar vasculhar em todos os cantinhos. Mas a gente também tem aquelas opções em que a doença ela ainda está ali local, que não está espalhada, que ainda não saiu daquele órgão-alvo, que a gente pode optar por outras formas cirúrgicas, que hoje em dia, de uma forma mais evoluída na ciência, a videolaparoscopia, que são aquela do popular que o pessoal fala, a cirurgia laser, que são aquelas cirurgias por cortes mínimos na barriga, que a gente consegue retirar o órgão, e hoje, que vem cada vez sendo mais falado, é a cirurgia robótica. Inclusive, eu passei um ano agora em São Paulo fazendo o treinamento de cirurgia robótica e a gente espera que até o final do ano aqui em Maceió a gente já tenha um robô para fazer essas cirurgias mais avançadas de forma que a gente fala minimamente invasivo, que ajuda na recuperação. Nem todo paciente que faz aquele corte ele consegue ter uma pronta recuperação, Sim. porque é um corte, né? Tem dor, Sim. Assim como você cai de bicicleta, fica com o joelho doendo ali, vai se recuperando, um corte desse tem que Imagina esperar. abrir a barriga toda, né? Eu vou dizer que você está de parabéns, viu? Está de parabéns. Ele ficou passado que ele não sabia dessa história, né? Estou realmente Mas, doutor, encantado com sua história. Existem casos que o tratamento é cirúrgico, mas existem aqueles combinados e os que não são cirúrgicos também, não é? Isso. Fala existe. um pouco pra gente a respeito disso. Existe. O pilar hoje, o tratamento do câncer gástrico em si, ele se baseia em 3 pilares. Que eu sempre falo para os pacientes, existe o momento da quimioterapia, que é o tratamento sistêmico, existe o momento da radioterapia, que dependendo do tipo, que a gente sabe que o câncer ele não é só de um tipo, a gente tem que dar nome e sobrenome ao tipo que a gente fala histológico, que é de onde vem aquela proliferação celular anormal, e o tratamento cirúrgico, então é a quimioterapia ou terapia sistêmica, a radioterapia e a cirurgia. Mas hoje em dia o pilar que leva ao tratamento curativo em relação ao câncer gástrico é a cirurgia. A gente pode fazer a terapia combinada entre esses 3 pilares, mas a cirurgia é definitiva para a gente ter um sucesso curativo nesses casos. Muitas vezes vai primeiro para a cirurgia para depois para o tratamento sistêmico. Muitas vezes né? pode ser uma opção ir primeiro para a cirurgia e depois a gente fala complementar aquelas células que têm uma suspeita que já estão circulando, aquelas células que a gente não consegue ver nos exames de imagem nem a olho nu, a gente faz quimioterapia na tentativa de exterminar essas células circulantes. Doutor, existe como a gente sabe que o diagnóstico precoce, quanto mais cedo diagnosticado, maiores são as chances, né, de cura, de um resultado mais positivo em relação ao tratamento. Existem alguns sintomas, fatores que devem ser observados e que podem estar sinalizando um possível câncer de estômago? Existe sim. A gente tem que ficar de olho em alguns sinais. Interessante você falar disso, do diagnóstico precoce, que infelizmente aqui no Brasil a gente não tem uma política de rastreio para o câncer gástrico. Diferente do câncer de mama na mulher, do câncer de próstata no homem, ou do câncer coloretal no homem e na mulher, que tem campanhas de saúde pública que estimulam a população procurar o médico a fazer mamografia, fazer o exame da próstata ou fazer a colonoscopia. No câncer gástrico a gente não tem esse exame. Por que isso, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas que absurdo, né? O SUS não provém isso? Não é que o SUS não provém, mas que a gente tem que pensar que a incidência desse tipo de câncer no Brasil, ela não é a que ganha mais destaque. Se a gente for olhar ali pelos últimos dados do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de estômago nos homens está ali entre a 4ª e 5ª colocação e na mulher em 6ª colocação. Não é pouco. Mas assim, eles não têm investimento porque a verba ela tem que ser direcionada para aquele câncer mais incidente. Vamos supor, tem mais mulheres com câncer de mama do que com câncer de estômago.
Mas a partir do momento que o paciente tiver algum sintoma como emagrecimento, dificuldade para engolir, ou aquela saciedade já precoce, perda de peso, aquela queimação que não melhora com medicação, tem que procurar seu oncologista, seu cirurgião oncológico, porque pode ser aí que a gente precise fazer uma endoscopia, que é o primeiro exame, para diagnosticar o problema. Porque tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo. Né? Esse eu sou assim mesmo é tão perigoso, né, doutor? São as pessoas que se acostumam com os sintomas e aí a doença está evoluindo ali e você não está percebendo, né? Isso é verdade. A gente não pode deixar isso de lado e achar que é tudo normal, né? Tem que se perguntar, nossa, mas eu nunca senti essa dorzinha aqui no estômago, nunca senti esse queimou, essa dificuldade para engolir. Por que será? Passa no médico, conversa com o seu oncologista. É um exame endoscópico, hoje em dia, ele é um exame muito seguro, é um exame que você não precisa ficar internado, é um exame que você faz com a sedaçãozinha leve, é um exame rápido e vai lá, tira um pedacinho, diagnostica. Se for o problema, a gente já achou ele de uma forma inicial, precoce. Muitas vezes a cirurgia ou quimioterapia ou qualquer outro tratamento a gente já consegue resolver e a chance curativa do paciente resolver esse problema de vez é muito grande. Olha só, a gente vai para o intervalo comercial, nós estamos conversando um assunto super sério, que é o câncer de estômago, mas estamos falando de uma maneira muito descontraída aqui com o Dr. Alex Barbosa, ele é cirurgião oncológico e aí está nos esclarecendo a respeito do diagnóstico, os fatores de risco, nós vamos daqui a pouco falar um pouco mais a respeito do tratamento, tá? E também vou voltar naquelas mudanças de hábito, porque tem gente que acha mais fácil tomar um remédio do que mudar um hábito, pode ser difícil, mas é muito mais valioso mudar um hábito do que tomar um medicamento, tá? Você fica aí com a gente que eu volto já. Estamos aqui na sala de radioterapia para mostrar a vocês o nosso acelerador linear. Essa é a máquina que utilizamos para fazer nossos tratamentos. É ela que permite que façamos as técnicas mais avançadas de radioterapia, como radiocirurgia, IMRT, SBRT. Uma coisa importante que eu quero mostrar a vocês é que essa máquina tem essas duas partes que são o cone BIM CT. Esse cone BIM CT nos permite fazer uma pequena tomografia no momento imediatamente antes da aplicação para verificarmos aonde está o nosso alvo, aonde está o tumor que nós queremos tratar. Dessa forma, conseguimos realizar um tratamento altamente preciso, com menos toxicidade para o paciente e, consequentemente, conseguimos o melhor resultado possível. Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM AL 5641. Estamos de volta aqui no programa Conectando, conversando a respeito de um assunto sério. Você não fica com medo de escutar a respeito de assunto de câncer, não? Que é importante você ouvir para se proteger, para se defender, para dar uma força para algum amigo, alguma amiga que tenha sido diagnosticado, para viver de forma leve, para somente levar para si aquilo que realmente é, não aumentar. Porque se aumentar, o peso fica muito difícil para carregar. Não aumenta não, hein? O negócio é um pouco pesado, né? Você tem que fazer com que a sua vida seja leve. Então, assim, a informação, eu sempre procuro trazer aqui uma informação de qualidade para que você possa aproveitar dessa informação, fazer um bom proveito, melhorar a sua vida, ajudar outra pessoa. Eu estou recebendo hoje aqui o Dr. Alex Barbosa. Dr. Alex é cirurgião oncológico, ele está nos falando de uma forma bastante clara a respeito do câncer de estômago. Então, assim, já falou a respeito de alguns sinais e sintomas que precisam ser observados, as maneiras como diagnosticar, né? Então, às vezes, através de uma simples endoscopia, a pessoa já pode ter um diagnóstico inicial, não é? Exato. A gente sabe que tem outros exames que podem aprofundar esse diagnóstico, né, doutor? Exato, tem sim. Quando a gente faz essa endoscopia, né, que é o primeiro exame que a gente realiza quando tem uma suspeita de um problema gástrico, ou o paciente propriamente tem uma gastrite, ou tem um refluxo mais acentuado, que precise fazer um exame investigativo, e a gente faz essa endoscopia e porventura acha uma coisa, uma úlcera ou uma lesão tumoral já suspeita, a gente não só com a endoscopia, mas a gente tem que tirar um pedacinho, tem que tirar um fragmento. Quando a gente retira esse fragmento, ele é mandado para estudo, né? Para a gente identificar. Aí é uma biópsia, né? A famosa biópsia.
E a partir dessa biópsia a gente vai conseguir dar o nome e o sobrenome desse tipo para saber se a gente vai determinar um tratamento com rádio e quimioterapia antes da cirurgia ou saber se a gente vai partir para a cirurgia direto. Então, dependendo do tipo que a gente encontrar ali, tem cânceres gástricos que são tratados apenas com medicação. Então, assim, é um nicho muito grande de tratamento e a gente tem que agradecer hoje a oncologia que avançou tanto que consegue provir isso aos pacientes. Enquanto a gente está conversando aqui, tem um monte de gente debruçada em livros e em estudos para propiciar algo mais, né, em relação aos tratamentos, e essa evolução ela é rápida, mas falar a respeito desse diagnóstico, dessa possibilidade de tipos diferentes, me ocorre aqui de lembrar o seguinte: se você está aí sendo diagnosticado com câncer, você não vai se comparar com nenhuma outra pessoa. Porque existe muito isso, né? Fulano tomou o medicamento tal, fulano fez o tratamento X. Olha o que o doutor acabou de falar, gente. É personalizado, é individualizado. Cada diagnóstico, não é porque é câncer de estômago, quer dizer que é igual a outra pessoa que teve câncer de estômago. Tem o tipo, tem o subtipo. E o tratamento ele vai depender de tudo isso aí, né? Exato. E vai depender da pessoa também, né? Eu vejo que cada dia mais essa abordagem ela é muito individualizada. E aí vai alinhar junto com a necessidade, com o dia a dia do paciente, com a logística da vida do paciente também, né, doutor? Exato, exato. A gente está numa era de medicina personalizada. Isso hoje em dia já é fato. Os trabalhos mais modernos já mostram aí que a partir dessa biópsia a gente consegue destrinchar esse fragmento de uma forma molecular, que a gente consegue identificar a mutação a nível molecular, ou seja, a gente consegue ver a molécula que está mutada e usar uma medicação direcionada àquela molécula mutada, ou seja, é um tratamento muito mais específico do que a gente tinha há 20 anos atrás, que a gente tinha um tipo de quimioterapia, um tipo de radioterapia, só tinha aquela cirurgia. Então hoje a gente consegue fragmentar, a gente traz o paciente para perto, tenta envolver ele de uma forma que é uma coisa que eu vejo que você está muito mais espiritualizada depois do seu tratamento oncológico. Então eu sempre digo para o paciente, você tem que pegar o que a ciência tem a oferecer, juntar com a fé do paciente. Não estou dizendo que você tem que acreditar em Deus, estou falando que você tem que ter fé e juntar os dois numa forma de um tratamento completo. Se você não acreditar, você não vai nem lá fazer o tratamento, né? Porque você não está acreditando, vai lá para quê, né? A gente tem que lembrar, eu sempre falo isso, doutor, nós somos seres trinos. Então nós somos um espírito, a gente não pode esquecer, a gente é espírito. O que faz esse corpo aqui funcionar? Me diz aí. É verdade. É o espírito. Então nós somos um espírito, temos um corpo, habitamos num corpo e temos uma alma, uma mente. Você tem que cuidar dos três. Sim. Porque se qualquer um dos três não estiver bem, você não vai conseguir ficar erguido. Sim. Não é verdade? Está mais que certo. E aí a gente precisa ter essa abordagem. Vamos falar um pouco mais a respeito da cirurgia? Vamos. Dessa cirurgia e como que essa cirurgia é feita, qual o tipo de anestesia que pode ser utilizada. E aí eu quero também saber a respeito do pós-cirúrgico. Perfeito, perfeito. É uma questão que é uma das primeiras perguntas, né? As pessoas não querem saber o tipo, não querem saber, assim, como é que é a cirurgia, doutor? Essa é a pergunta. Então, como eu comentei, dependendo do local que o tumor é acometido, lembrando que a gente pode ter aqueles tumores que lhe pegam a parte de cima ali do estômago, que é a transição do esôfago com o estômago, e aqueles que acometem o corpo propriamente no estômago. Então a gente pode optar por uma gastrectomia total, que é a retirada total do estômago, ou aquela parcial, que a gente tira uma parte do estômago, preservando ainda o que a gente chama de um pouch, né? Um pouquinho do estômago ainda fica preservado. Que querendo ou não, a gastrectomia total, assim como aqueles pacientes que retiram todo o estômago na questão da apologia, a cirurgia bariátrica, eles emagrecem mais. Então, o pós-operatório no paciente que tem uma necessidade de retirar o estômago todo, ele vai ter um emagrecimento maior, mas a taxa de cura em relação à parcial não muda. Então, a gente pode partir da retirada do estômago todo ou de uma parte do estômago com a mesma taxa curativa, com a mesma proposta curativa do paciente. Não precisa ficar impressionado quando disser assim, vai tirar todo o estômago, então a minha chance vai diminuir. Não coloque isso na sua cabeça de jeito nenhum, né? Exatamente, não quer dizer com a extensão, só quer dizer com a localização. Infelizmente, a gente tem que levar isso em conta. E eu ainda digo mais, viu, doutor? Eu sempre digo isso pro meu oncologista, doutor Rafael, um beijo. Eu digo para ele assim, ó, doutor, eu sei que você se esforça muito, e é muito mesmo, eu sou muito grata. Em alguns momentos ele acreditou mais do que eu até, sabe?
Mas eu digo sempre, o médico ele não tem todas as respostas. Não é? Não tem. Ele não tem todas as respostas, ele está ali agindo com tudo que há de informação e como eu disse anteriormente, a ciência só avança, graças a Deus por isso, e ele vai agindo e utilizando cada detalhe que vai aparecendo e vai ali compondo aquele quebra-cabeça, mas ele não tem todas as respostas. A resposta final realmente é uma surpresa também para o médico, não só para o paciente. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Exatamente. E o paciente, ele tem uma parte importante nesse processo também, né? Fundamental, fundamental. Às vezes eu digo, a resposta, às vezes até o paciente sabe e o médico não sabe. Às vezes o paciente faz uma pergunta daquilo que ele está sentindo, você não precisa de uma resposta, o paciente sabe, ele conhece o seu corpo. Então, assim, o paciente que tem um autoconhecimento, tem um controle das suas emoções, um controle da situação, eu sei que é difícil, o médico está ali para dar aquele suporte emocional, mas muitas vezes esse controle é fundamental para você achar suas respostas. Então, isso é imprescindível no tratamento. Muito bacana. Vamos falar no pós-cirúrgico? E aí, fez a cirurgia, parcial ou total, interfere no pós-cirúrgico? Não interfere diretamente na recuperação. O que vai interferir mais na recuperação do paciente vai ser a modalidade que a gente optar pela cirurgia. Vamos supor, tem alguns tipos que a gente precisa fazer aquela cirurgia aberta que o tempo de internação no hospital acaba sendo um pouco mais prolongado pela questão do trauma que a gente fala, do tamanho do corte, do que a gente precisa para mobilizar os órgãos ali dentro, que a gente precisa usar afastadores para separar a cavidade abdominal. Se a gente já opta pela videolaparoscopia, que hoje em dia já é muito factível você fazer com a mesma segurança oncológica, o que eu quero dizer com isso? Que o resultado do desfecho, o resultado final do tratamento, não vai alterar se a gente escolher fazer a videolaparoscopia em relação à cirurgia aberta. Isso já é bem estabelecido. E a cirurgia por vídeo ou a cirurgia robótica, que é uma tecnologia ainda mais avançada, propicia que o paciente tenha uma recuperação ainda mais precoce. Tem casos que a gente opera do estômago, que não é uma cirurgia pequena, e que a gente dá alta para o paciente ali no 3º dia. 3 dias está em casa, 3, 4 dias. Menos corte, mais rapidez. Menos corte, menos dor, uma recuperação mais precoce. O paciente no outro dia já está caminhando, já está comendo. E um pouco mais de segurança também, né? Falando de segurança, porque quando a gente fala numa cirurgia, gente, por mais simples que ela seja, ela é uma cirurgia, né? É uma exposição. De fato é. Não é? É uma exposição do organismo humano. E aí eu imagino que quanto menor o corte, quanto menos corte tiver, mais seguro vai ser o processo. De fato, né? Isso mesmo, isso mesmo. E depois disso tudo aí, se a pessoa fizer a retirada total do estômago, tem que ter suplementação, porque a pessoa não vai se alimentar direito ou não? Como que isso funciona? Boa pergunta. O que pode comer? Isso é uma boa pergunta. Tem muito paciente que já vem aqui, doutor, mas eu vou poder comer tudo depois? Vai comer tudo. Tem que dar o tempo para o seu organismo se recuperar, cicatrizar. Você, querendo ou não, a cirurgia leva a uma baixa da imunidade, você ali está susceptível a infecções, porque você está no momento de maior fragilidade do seu corpo. Então, depois que você se recuperar, você não vai ter restrição alimentar. Lembrando que, mais uma vez, aqueles pacientes que tiram o estômago todo, às vezes eles vão precisar de uma suplementação de vitaminas, mas não mais que isso. Você vai comer tudo. Tem paciente que... vários pacientes que a gente operava, tirava o estômago todo, chegava depois de 6 meses, falava, doutor, fui na churrascaria, no rodízio de carne, comi para me acabar. Sem nenhum problema. Porque no momento que a gente retira o estômago, a gente faz uma reposição com a alça, deixando um pouco mais longa. Então acaba ali compensando aquele estômago que não tinha, de forma que o paciente consegue se alimentar. Lembrando que a gente sempre vai ficar fazendo acompanhamentos periódicos, né, no consultório. Eu sempre falo, o paciente oncológico é um casamento com cirurgião oncológico também. É isso mesmo. Porque você vai acompanhar pelo resto da vida. Eu não sou daqueles, não, mas depois de 5 anos eu vou ter alta. Eu falo, não, você tem que, nem que seja uma vez por ano aqui. Eu quero lhe ver. Exatamente isso. Nem que seja uma vez por ano, vem aqui, a gente conversa, vê os exames. E assim vai. Então, assim, depois você vai fazendo segmentos, vai pedindo exames, vai vendo se vai ter algum déficit de vitamina, mas mais pela questão de reabilitação alimentar, de você conseguir restabelecer a sua capacidade de comer, e por aí vai. Esse relacionamento médico-paciente é muito importante, né? Eu lembro que quando eu fiz uma primeira cirurgia, eu tinha muito medo de cirurgia mesmo, mas não era medo não, era pavor.
E o relacionamento com o médico, o conversar, o esclarecer, o anotar em casa as dúvidas que surgiam, eu ia anotando num papelzinho, porque quando a gente chega na frente do médico, se não levar anotado, às vezes a gente esquece. E aí o esquecer e o não tirar essas dúvidas propiciam a insegurança. E a insegurança ela não vai fazer bem para o processo cirúrgico também, não é? Então, assim, eu anotava tudo em casa. E esse relacionamento, esse perguntar, esse tirar todas as dúvidas, ele fez com que eu fosse de uma forma muito mais calma e muito tranquila. E para uma pessoa que nunca tinha, e que tinha pavor da cirurgia, estava dando um cochilo lá enquanto o médico chegava, eu estava no ápice da tranquilidade, né? Então, assim, isso faz a diferença, né, doutor? Faz totalmente a diferença. E, felizmente, eu tive, assim, a satisfação do cirurgião que operou você lá na C. Camargo. Ele foi um dos meus mentores, Dr. Heber, hoje é presidente da Sociedade Brasileira. E, sem dúvida, você estava em boas mãos. O Heber Salvador é uma maravilha de pessoa. Sem dúvida, um profissional brilhante. E eu aprendi muito com ele, e essa segurança, essa relação é fundamental. Eu acho que não só na cirurgia oncológica, mas eu acho que na medicina você tem que se doar. Você tem que dar um pouco do seu para o paciente. Você não tem como ser um médico indiferente se você não está ali próximo do seu paciente. Tem médico que fala, não vou dar meu contato do telefone, profissional. Eu acho que não, eu acho que tem que ter um pouco mais de empatia. Tem que trazer o paciente mais para uma relação, tem que ter um médico-paciente, mas como se você estivesse tratando um familiar seu. Qual seria aquela conduta? Como é que você vai abraçar esse paciente? Eu acho que isso muda completamente. Tem que ter amor envolvido, né, professor? Muito amor envolvido, muito amor envolvido. A gente já está no final desse bate-papo. Foi rápido, hein? Nossa, foi rápido para você que está aí do outro lado passou também? Passou voando, né? Rapidinho, impressionante. Né? Então, doutor, eu quero saber o seguinte, tem gente lá do outro lado agora que está pensando assim, nossa, eu quero fazer uma consulta, porque hoje em dia a gente sabe que já não se vai mais ao médico somente quando tem a doença, a gente tem que ir justamente para pegar as informações, para fazer esse rastreio, né, para poder pesquisar, para saber se está tudo bem, a gente quer ir lá para receber esse ok do médico, pode ir que está tudo ótimo, a melhor coisa que acontece. Então, quem hoje quer conversar com você, quer fazer uma consulta, como é que faz? Exato, perfeito. Quem quiser procurar, que tiver algum sintoma, quiser uma consulta sobre oncologia de uma maneira geral, pode me procurar nas redes sociais, Dr. Alex Barbosa, certo? E também eu atendo atualmente lá na MedRádios, que é o Centro de Tratamento do Câncer, que fica ali na Gruta de Lourdes, e no consultório particular. Mas me procure nas redes sociais, manda mensagem. Na minha própria rede social tem lá meu WhatsApp, eu respondo todo mundo. Claro, no seu tempo, né? Às vezes a gente está muito ocupado. E se você está com algum sintoma, se você tem alguma queixa que está fora do seu normal, não espere se agravar. Procure seu cirurgião oncológico. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que assim que eu ver sua mensagem, eu vou estar lá respondendo e a gente vai conversando mais. Que maravilha, foi muito bom recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Coisa boa, ótimo, né, gente? Eu adorei. E você, gostou também? Então, se você gostou dessa entrevista, você está assistindo às 22 horas que o programa está inédito, manda para outras pessoas, porque a veiculação é 22 horas, 8 da manhã, 1h30 da tarde, na TV Mar. E depois você confere no YouTube. Beijo grande para você, até amanhã. Até mais. Oferecimento: Hospital MedRádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.